Salve progressistas, eu sou o Clayson. Muitas pessoas ainda não entenderam por que o governo lá atrás, com 2, 3 meses de governo, eles não queriam colocar em pauta CPI, CPMI, como essa CPMI dos golpistas, da personagem que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você vai ver daqui a pouco um vídeo com um depoimento que ela fez para a polícia. Muitas pessoas não entenderam por que o governo não queria colocar isso em pauta. E agora, essa semana é um exemplo clássico. Essa semana dá para a gente entender por quê. Nós estamos com uma votação, por exemplo, da reforma tributária. É a primeira vez que foi possível reunir vários setores do meio empresarial, do meio econômico, setores distintos, inclusive, setores trabalhistas. Foi possível reunir oposição com parte da oposição com a situação. Foi possível reunir, inclusive, trazer para a pauta governadores de estados, governadores que em alguns momentos são até oposição ao governo Lula, e todos eles estão voltados com o objetivo da aprovação dessa reforma tributária. Aqueles que estão colocando espuma nessa história e tentando impedir são exatamente esses mesmos, os bolsonaristas, a extrema-direita. Eles estão querendo impedir a votação, talvez até consigam não impedir a votação, mas protelar a votação, justamente porque eles não estão votando ou trabalhando ou, de certa forma, atuando a favor do Brasil. Eles estão simplesmente ali para trabalhar contra o governo Lula, contra aquilo que eles acham que é um governo de esquerda, comunista, e por isso eles têm que impedir tudo. Nós temos uma clareza em relação a isso. A reforma tributária não é uma reforma de esquerda, do PT, do Lula. Ela é algo necessário para todos os mais de 220 milhões de brasileiros. Mas eles estão ali colocando espuma em cima, fazendo um auê. E a criação de CPIs, CPMI como essa dos golpistas é uma forma de trancar pautas, de desviar assuntos, de fazer com que o Congresso esteja voltado para questões que são completamente sem, assim, a menor necessidade imediata de ação. A gente está com um governo que caminha aí para o seu 7º mês e que está procurando trabalhar, apresentar alternativas. O Haddad tem feito um trabalho espetacular, muita gente criticando, dizendo que seria o pior da história. E o que ele tem feito é um trabalho muitíssimo acima da média. O Haddad, em pouco tempo, vai ser apontado como um dos maiores ministros da história nesse setor, no setor da fazenda, no setor da economia. E a gente tem percebido que, infelizmente, os assuntos têm que se desviar para que a gente possa tratar de questões como essa, a CPMI dos golpistas. Foi um tiro no pé, a gente hoje sabe disso. Mas a dimensão desse tiro no pé, ela agora está sendo, assim, entendida aos poucos. Eu vou explicar para você o que aconteceu com relação a essa mulher, essa terrorista. Ela, na verdade, ela foi uma das pessoas que mais movimentou os ataques terroristas no 8 de janeiro. Ela esteve presente praticamente por 2 meses lá em Brasília, no quartel-general principal, né, no quartel, nesse acampamento do quartel militar lá em Brasília, e a gente tem visto realmente uma situação muito preocupante. Eu vou trazer para você o depoimento dela, sempre pedindo para você dar o like no vídeo e para você se inscrever no canal. Não se esqueça do like, hein? Dê o like, se inscreva no canal. Uma questão muito importante, tá? Ficou claro, e está cada vez mais claro, que o Exército, ele participou da tentativa de golpe. Muitas pessoas têm muita dificuldade em assumir isso, porque nós estamos falando de forças armadas e não dá para generalizar. De certa forma, os caras têm as armas nas mãos, então tem que tomar muito cuidado também. Né? Tem razão de ter cuidado para lidar com isso. Mas uma parte do Exército, uma parte das forças armadas, esteve diretamente envolvida nessa situação específica que a gente está falando aqui, da tentativa de golpe, e isso não pode ser negado. E em dado momento, isso vai ter que ser colocado às claras. Porque somente quando aqueles que estão diretamente envolvidos forem punidos e a gente conseguir entender que eles estavam ali voltados para essa finalidade, de dar um golpe no país, é que a gente vai poder, de certa forma, evitar que isso se repita. Nós mostramos aqui no canal aquele depoimento daquele coronel que estava tramando com o Cid, os dois, inclusive o Cid interlocutor, né, falando diretamente com o Bolsonaro, para tentar dar o golpe.
Assim, o nível da canalice, e esses caras, é tudo bandido, não sei o quê, e foram, sabe, pelo menos até agora, é o coronel, daqui a pouco vai ser o Cid que vai depor, mas são humilhados na frente dos parlamentares porque são canalhas, né? São pessoas completamente... É a vagabundagem escancarada ali. Né? E não estão presos à toa. Estão presos porque eles realmente acharam ser donos do país. Especialmente porque um deles, o Cid, era um cara que estava do lado do Bolsonaro. Eu sei que muitas pessoas têm muita preocupação em relação a isso, mas isso precisa ser escancarado. Parte do Exército, parte das Forças Armadas esteve envolvida diretamente no golpe. E você vai ver no depoimento dessa mulher que ela deixa claro que o Exército fez parte de todo esse processo. E, sinceramente, é até assustador que as coisas ainda não tenham sido colocadas de maneira muito clara. Especialmente porque antes de sair da CPMI, o Marcos do Pau, o senador Playmobil, ele chegou a fazer uma gravação mostrando um requerimento em que ele estava convocando essa mulher para depor na CPMI. Ele chegou a gravar esse vídeo, foi um dos últimos vídeos que ele gravou antes de desaparecer aí, né, dizer que está doente e se tratar, como ele está dizendo. Olha esse vídeo. Pessoal, olha o documento que acabou de chegar aqui para assinar. Aí. Aqui, ó, quem vai ser convocada. Ó. Ela tá presa, tá todo mundo perguntando onde é que ela tá presa, mas nós estaremos convocando aquela mulher desequilibrada e que enganou muita gente. Tá assinado aqui para convocação dela para CPMI. Aqui, ó. Ana Priscila Azevedo. Vai vir, vai depor aqui pra gente. Vamos saber a verdade. Tudo que ela tava planejando, enganando todo mundo, né? Então é isso, gente. Aqui. Tamo aí, CPI. Bora pra cima. Você vê que o próprio Marcos do Pau grava, assina, tem lá a data, 25 de maio. Ele mostra lá a placa lá, né, do gabinete dele e tudo mais. E aí depois disso começa a desencadear uma série de questões bem complicadas. A primeira é que logo depois o próprio Marcos do Pau sai da CPMI. Colocou no lugar dele lá outro senador, Marcos do Pau, coloca o Marcos Rogério, o famoso senador narrativa, né? Que ele ficava o tempo todo falando que tinha narrativa na CPMI. Naquele momento era uma CPI, né? A CPI do genocídio. Aí isso já é meio estranho. Vou tratar do coração e tal, e saiu de cena. E ele estava gravando loucamente uma live atrás da outra, mostrando tudo. O Marcos do Pau, ele chegou a apresentar documentos sigilosos de dentro da CPMI dos golpistas. Ele chegou a apresentar esses documentos. Inclusive tá complicado em relação a isso, se complicou porque está sendo processado em relação a isso. Logo depois nós temos então o depoimento, que é o trecho que você vai assistir daqui a pouco, da própria Ana Priscila dentro do contexto do processo dos atos antidemocráticos que envolve essa questão do 8 de janeiro, que é lá na Polícia Federal. Então, antes dela depor na CPMI, ela então faz esse depoimento na Polícia Federal. E agora, por incrível que pareça, ninguém mais fala no nome dela. E tudo isso acontece por quê? Exatamente pelo conteúdo do que ela falou lá nesse depoimento da Polícia Federal. Então, ao que tudo indica, essa mulher está disposta a falar a real. E o que é a real? É a ação direta do Exército, das Forças Armadas, na tentativa de golpe. E aí, como nós temos um grupo, que é o grupo da extrema-direita, que desde o começo está batendo o pé para dizer que quer apurar tudo, que quer ver tudo, eles querem ir atrás dessa situação, deixar tudo às claras, eles não querem que uma pessoa
que esteve diretamente ligada. Você tem aquelas imagens dela lá no dia da tentativa do golpe, né? No dia do ato terrorista, tem áudios, tem muita coisa dela. Eles não querem uma pessoa chegar lá e dizer, olha, as Forças Armadas, o Exército esteve diretamente envolvido nessa questão. Preste bem atenção nesse depoimento, porque ele traz uma série de questões muito importantes para a gente entender um pouco mais esse 8 de janeiro. As pessoas subiram, né, da esplanada para frente do QG, as pessoas foram a pé, né, e eu acho que foi nesse mesmo dia 8, que eu me recordo que o Exército colocou tanques ali na entrada, seguindo o eixo monumental, para virar para o setor militar urbano ali, para ir para frente do QG. O Exército colocou tanques ali, de maneira que a Polícia Militar não pôde entrar. Tá? Então, assim, o Exército colocou essa barreira mesmo no mesmo dia 8, no mesmo domingo, dia 8, se eu não me engano. Colocou uma barreira de tanques ali e impediu. Aí virou a noite, no outro dia de manhã, foi avisado, as pessoas foram avisadas para que elas fossem retiradas, se retirassem dali, né? Com certeza de que na manhã do dia 9, uma autoridade ali do Exército se pronunciou ao público, pediu para o pessoal da frente ali do QG que fosse embora, que se retirasse. Até onde me consta, era um general mesmo do Exército. Um general teria dito isso? Exatamente. Na segunda-feira, 9 da manhã, antes das prisões, que esse general teria chamado ali as pessoas em reservado e orientado a elas que saíssem, que se retirassem ali da frente do acampamento. Então, isso foi amplamente divulgado pelas pessoas que ali estavam e que não foram presas. Me ajudaram na minha fuga. Então, mas que, inclusive, tem até o vídeo dentro do Palácio do Planalto, aonde que ali, eu acho que um coronel do Exército tentou impedir um policial militar de prender um manifestante que ele estava. E esse vídeo circulou na matéria. A primeira informação, ela diz que o Exército colocou tanques para impedir que a Polícia Militar chegasse até o local onde foram feitas todas as destruições ali, né? Os 3 prédios que foram destruídos. Então, é o Exército colocando um impedimento para que a Polícia Militar chegasse até lá. E a segunda informação, havia uma relação, pelo menos de um general, ela está falando pelo menos o nome de um general, que avisa para aqueles mais próximos que saíssem dali. Ele já deveria ter uma informação de que os que estavam ali seriam presos, e aí ele começa a avisar os mais próximos para dizer, ó, vaza, cara, sai fora que você vai ser preso. E, inclusive, essa mulher, foi uma das que saiu de lá. Ela foi uma das pessoas que fugiu antes de ser presa. Então, você observa aqui que as duas informações são fundamentais para deixar claro que houve uma participação de parte do Exército e das Forças Armadas, não só na destruição do 8 de janeiro, como também na tentativa de golpe, porque eles estavam juntos ali. Então essas questões todas eu estou trazendo aqui para você num vídeo, porque nós precisamos entender de fato o que está acontecendo. A gente sabe que, por um lado, a extrema-direita tentou de todas as formas, como eu disse lá no início do vídeo, trazer essa questão da CPMI para movimentar a opinião pública, para tentar de alguma forma limpar a barra. A extrema-direita acreditou num dado momento, os bolsonaristas, de que eles poderiam limpar a barra deles mesmos em função do grande problema que eles criaram na opinião pública, que foi botar terroristas ali naquele processo todo para destruir, para colocar bomba em aeroporto, para fazer coisas absurdas. Por outro lado, eles também queriam limpar a barra do próprio Exército, das Forças Armadas, para dizer que isso foi uma coisa... Eles até em algum momento falam que é a esquerda e tudo mais. Só que o tempo está passando e, na medida que as coisas vão acontecendo, a gente tem percebido que o Exército
E os próprios extremistas de direita são, obviamente, como a gente já sabia, são os principais responsáveis por todo esse processo. Muito do que se falou até então, inclusive o próprio policial militar que teve recentemente, também na CPMI, nós colocamos aqui também a fala dele, ele diz, olha, nós fomos tirados, a gente foi até o quartel antes ainda da virada do ano, a gente foi até o quartel para tentar tirar aqueles manifestantes dali, né? E o próprio Exército não permitiu que isso acontecesse. Então, nós estamos agora precisando cobrar que uma medida objetiva seja tomada. Eu sei que é um assunto mais sério, mais objetivo, mas a gente precisa colocar isso em pauta. Porque agora nós queremos sim que essa mulher esteja lá na CPMI. Você vê, né? Ai, vamos chamar esta mulher, vamos assinar e não sei o quê, e os caras precisam agora levar a cabo essa convocação. Essa mulher precisa ir lá e ela precisa falar sim sobre a atuação do Exército e das Forças Armadas no 8 de janeiro e nas manifestações antidemocráticas nesses 2 meses anteriores. Quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante e a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Você pode nos ajudar sendo membro do canal, sendo membro aqui do nosso Apoia-se, e você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É importante essa ajuda porque nós estamos num mês que é crucial aqui para o nosso trabalho, que é a renovação das assinaturas dos nossos softwares que a gente utiliza para produzir o nosso material aqui. Então dê essa força para a gente se você puder, só se você puder, né? E se você quiser. Daqui a pouquinho a gente está de volta e eu quero que você fale aqui o que você acha, se você acredita que houve participação do Exército e das Forças Armadas no 8 de janeiro e nos atos antidemocráticos, nesses atos de tentativa de golpe de Estado que aconteceram logo depois das eleições a partir de novembro do ano passado. Já já a gente volta, hein? Daqui a pouquinho nós estamos aqui.